Fala galera, beleza? LB Garage na área. No último vídeo do projeto Fusca Azul eu mostrei pra vocês que o meu carburador se entregou, né? Ele tá com algum problema que ele fica injetando gasolina sem parar e acaba afogando o carro. Se você não viu esse vídeo, eu vou colocar o link aqui em cima e na descrição do vídeo também, tá? Então, como eu tinha falado pra vocês, a ideia era ou comprar um carburador novo, ou mandar reformar aquele ali, ou trocar o kit de reparo dele eu mesmo, né? É óbvio que eu mesmo meter a mão e vou tentar, pelo menos, arrumar, né? Então no vídeo de hoje eu vou tirar o carburador do carro ali, vou fazer uma limpeza nele, vou ver o que de fato precisa trocar, montar de novo e ver se vai dar certo. Bora lá? Bom galera, aqui para soltar o carburador é uma barbadinha, qualquer um pode fazer isso em casa sem nenhum problema. Ele é preso por dois parafusos aqui, são dois prisioneiros. Em alguns casos tem gente que estraga e passa um parafuso aqui. Aqui é no caso é uma chave de boca 13. E você vai precisar também de uma chave de fenda para soltar aqui o cabo do acelerador e o cabo do afogador que fica aqui, ó. No meu caso, meu Fusca não tem, então eu só vou soltar aqui o cabo do acelerador e soltar aqui a base do carburador, né? Só tem que cuidar, né, galera? É difícil o cabo ir para lá, mas quando você soltar, cuide para o cabo não passar por essa passagem dele aqui e você não perder ele, depois vai ter que catar ele lá atrás e tal. Então vamos arrancar o carburador fora aí. O carburador é removido. Vocês viram que para tirar o parafuso, a porca aqui de trás deu um trabalhinho bem grande aí, porque ela é de difícil acesso aqui. E a minha chave 13, ó, ela é bem comprida. Então na hora de tirar aqui, ó, ela ficava pegando na bobina, nos cabos de vela. Então eu até tentei com uma chavinha catraca, mas ela não entrava ali por causa dessa curvinha que tem aqui no coletor. Então quem for fazer isso, galera, eu aconselho comprar aquela chavinha, que ela é igual essa aqui, só que ela é assim, ó, em formato de C. Quem vê os vídeos do Tonela aí já deve ter visto ele usar ela várias vezes. Eu acho que vale a pena aí para quem tem Fusca, vale a pena comprar. Eu pretendo comprar uma muito em breve. Então tá aqui o carburador. Agora vou levar ele ali para a bancada para desmontar ele e ver o que tá acontecendo com ele. Aqui então, galera, o carburador do Fusca. Eu comprei essa vasilha aqui justamente para poder mexer no carburador dele. Aqui para fazer desmontagem, tá? O que a gente vai precisar? Uma chavinha Phillips, uma chavinha de boca 13, uma 14 também, um alicatinho eventualmente para soltar alguma molinha, alguma coisa. Eu vou usar para limpar aqui um descarbonizante, um cara 80, usar um tinerzinho para lavar também. Usar luva é bom para não entrar a gasolina em contato direto com as mãos de vocês, né? Um paninho velho. E uma dica, galera, que eu dou para vocês, que eu tô fazendo aqui, porque esse carburador eu vou desmontar ele hoje e vou ver o que precisa ser trocado, comprar o kit de reparo e talvez mexer nele, montar ele de novo na outra semana ou talvez na outra ainda. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô guardando as pecinhas que eu vou tirar dele, ó, e etiquetando e colocando num saquinho, tá? Pra mim não ter perigo de perder elas e não esquecer também onde é que elas eram colocadas, tá? Então agora vamos começar a desmontagem aí. Primeiro vamos limpar o que tiver de gasolina. Ou no meu caso, o meu tava vazio, porque tá há horas guardado já, né? Tá horas com o carro parado já. Então tirar a gasolina de dentro dele, que pode ter na cuba, só virar ele aqui. Também é bom dar umas aceleradas aqui, ó. Caso tenha alguma coisa na linha. Caso tiver alguma coisa na linha, ele vai sair aqui pra baixo, ó. Todas essas dicas aí, galera, eu aprendi com o Tonela, tá? Então, ó, se você tem Fusca e não conhece o canal do Tonela, já dá uma olhada aí e se inscreve lá, beleza? Então, eu vou filmar a desmontagem pra vocês aqui e também pra mim, caso depois na hora de montar eu me atrapalhe com alguma coisa. Então, eu vou gravar todo o passo a passo da desmontagem aí. Vamos lá.
Bom, aqui então, galera, já soltei todos os parafusos da parte de cima. Vou tentar soltar ele agora, provavelmente ele deve estar aí. Opa! Cuidar para não... Ó, já tirei as coisas do lugar. Aqui para tirar essa haste, parece que ela tem um jeito certo de tirar, uma posição certa que ela sai. Vamos ver se eu consigo achar aqui. Aí. Então tá aqui a parte de cima. E não sei o que será que aconteceu aqui. Que o meu carburador, tô desmontando ele, galera. Pra quem não viu no outro vídeo, tá? Vou deixar o link na descrição aí. Ele tava injetando gasolina sem parar. Então o carro afogava e não conseguia fazer o carro funcionar, né? Pode ser a boia aqui, de repente a boia travou, alguma coisa assim. Bom, o que eu tô vendo aqui, galera, é que tem bastante sujeira aqui na cuba. Então, de repente, o que aconteceu com o meu carburador é alguma passagem, alguma coisa entupiu. Então, eu vou seguir com a desmontagem aqui. E depois eu vou ver o que eu vou trocar, o que eu não vou. Vamos lá. Vou soltar agora aqui o diafragma dele. Cuidar para deixar separado as pecinhas, né? Para não ter perigo de misturar depois. Nossa, galera, olha só isso. Olha o quanto de ferrugem que tem aqui dentro desse diafragma aqui. Então isso aqui provavelmente pode ser um ponto de falha do meu carburador aí. Então eu vou ter que dar uma atenção legal para ele aqui, ó. Tem até aqui, ó, bastante ferrugem acumulada, ó. Então foi uma boa hora aí para mim abrir esse carburador aí. Já tinha passado da hora, na verdade. Vamos continuar com a desmontagem aqui então, galera. Aqui, galera, então soltei todos os periféricos aí. Aqui o porta de cleia, eu tenho que tirar agora e ver qual é a numeração que tá aqui. Esse aqui é da regulagem da mistura. Esse cara aqui eu não me lembro o que ele é. Essa aqui é a agulhinha que vai em cima da boia ali, eu tenho que testar ela se tá boa. Para testar parece que você tem que assoprar e não pode sair ar aqui. E aqui é a flautinha. Então agora eu vou desmontar aqui, ver qual é o de cleia que tá aqui, se tá a numeração certa. Testar a agulha aqui. E depois vamos prosseguir com a limpeza aí que esse carburador tá precisando, né? Olha a quantidade de sujeira que tem aqui, ó, dentro do suporte do diafragma ali. Por dentro o carburador tá bem sujo. Então provavelmente o problema dele era algum problema mecânico, provavelmente alguma coisa travou com a sujeira aí. Então vamos limpar ele aí e deixar ele novinho de novo. Galera, aqui acho que vocês não vão conseguir ver, mas o meu Giclée ele tá com a numeração 140. Pelo que eu vi no canal do Tonela, que ele tem um Fusca também com um carburador de 1500. Ele usa 125, então eu vou trocar esse Giclée. Aqui a agulhinha da boia, testei ela, tá boa. Então agora só o que a gente resta fazer é limpar este carburador.
Aqui, galera, então eu fiz a primeira lavagem com o Cara 80 usando a escovinha de dente aqui. E agora o que eu fiz? Coloquei de molho aqui algumas peças no thinner. Eu usei o thinner para PU, que é o que eu vou usar para fazer a pintura lá da sideline depois. Então eu botei pouquinho mesmo, porque esse é o único que eu tenho. Botei um pouquinho dentro da cuba aqui. Então agora eu vou deixar ele descansando umas horinhas no thinner aí. Depois eu tiro para fazer um acabamento final. Tá aí então, carburador limpíssimo. Acabei de passar um arzinho comprimido. Eu deixei ele secar, passei um ar comprimido em todos os buraquinhos para garantir que nenhuma sujeirinha vai ficar nele, né? Limpei todas as peças, a agulha, tudo. Então só para resumir para vocês o que eu vou trocar aqui. Eu vou trocar o giclê, vou colocar o giclê 125, vou trocar o diafragma, que o diafragma que estava nele estava podre, e as juntas. Fora isso, vou manter o que estava no carro já. É isso aí então, galera, espero que esse vídeo tenha ajudado você aí, que também está com problema no carburador do seu Fusca. Se você tiver com medo de mexer no carburador em casa, ó, meu conselho, vá em frente, porque é bem tranquilo de mexer. Essa é a primeira vez que eu desmonto o carburador de Fusca na vida, achei super fácil. Então agora no próximo vídeo eu vou providenciar ali as pecinhas que eu vou trocar. E no próximo vídeo eu vou fazer a montagem, tentar regular ele da melhor forma possível e vou mostrar pra vocês. Então se não está inscrito no canal, já se inscreve aí. Se gostou desse vídeo, não esquece de clicar no gostei. E é isso aí, galera, até o próximo vídeo, valeu!